Oi, Márcio, boa tarde para você, para os ouvintes da 100.1, para a galera também que está acompanhando a gente no youtube.com/cidadejf. Ô, Márcio, você sempre me pergunta qual é o tema, né? Hoje o tema é necessário. É necessário porque precisa ter até coragem, tá? Para falar, encorajar também, principalmente as mulheres, para falar sobre esse tema que a gente vai colocar aqui, né? Na nossa mesa aqui maravilhosa, nesse estúdio lindo. E... Seguinte, quando a gente fala na coragem, né, quando a gente encoraja uma mulher também para falar, e quando a gente se movimenta para desarticular, para desconstruir, né, essa cultura, na verdade, de violência contra o gênero feminino, e quando a pessoa, né, quando essa mulher, além de desconstruir, ela também coloca isso, meu querido, num documento, por meio da literatura, a sociedade venceu. E essa mulher que está aqui com a gente, ela fez isso, tá? Muito obrigada, Ana Paula Araújo. Linda, muito obrigada. Valeu demais. Que lindo, gente. Eu que agradeço suas palavras. Obrigada, muito obrigada. Ouvir isso de você, você bom. Faz o mesmo, né? Uma mulher vai levantando a outra, né? Exatamente, é isso que eu queria muito ouvir, sabe? De você também, nessa escrita desse livro que vem também de um outro livro seu, que é o Abuso, e agora o Agressão. Queria muito que você falasse, assim, como que você... percebeu que você tinha que dar voz para essas mulheres, né? Que é exatamente as personagens do seu livro. Olha, isso é uma ficha que foi caindo aos poucos, sabe? Eu decidi escrever sobre esse assunto, muito enfim, achava que tinha que escrever um livro, tinha que pesquisar algum assunto, esse assunto me veio, eu tenho uma filha menina, né? Na época eu comecei a pesquisar, ela tinha 10 anos de idade, isso me motivou muito a falar sobre esses assuntos que eu acho que permeiam muito a nossa vida, né? A gente como mulher sabe que desde pequeno a gente tem que ter, sempre vivendo com cuidado, com medo, sempre em risco, então eu quis muito falar sobre isso. E aos poucos, conforme eu fui conversando, entrevistando as vítimas de violência sexual primeiro, depois de violência doméstica, eu fui vendo como isso é necessário, porque as mulheres geralmente não têm muito espaço para falar sobre isso. Ainda é um tabu falar sobre esses assuntos. São mulheres que ficam elas mesmas se sentindo culpadas, ou que têm medo de falar, ou que ainda têm ameaças, ou nos casos de violência doméstica, mulheres que às vezes têm uma dependência financeira dentro daquele relacionamento, uma dependência emocional, enfim, são muitos os entraves para que uma mulher consiga falar, e a partir daí pedir ajuda e sair de situações como essa. Então eu fui percebendo, ouvindo as mulheres, como é importante conseguir falar e falar com quem vai escutar, sem ficar julgando, sem ficar jogando a culpa para cima da vítima, que é o que ainda acontece muito, infelizmente. E como é que essas mulheres, na verdade, chegaram até você? Como você chegou? Como é que foi esse encontro, na verdade, né, para as pessoas poderem entender? Eu fui procurando por várias formas, né? Por exemplo, Delegacia da Mulher é um caminho. Sim. Você vai na Delegacia da Mulher, pede ajuda para a delegada, olha, vê se é entre as pessoas que você atendeu, se tem alguma que tope falar, que queira falar. E o mesmo faz, às vezes, com pessoas na justiça. E vai chegando, às vezes ONGs também, tem esses encontros, e aí a gente vai encontrando. O que eu procurei fazer nesse segundo livro foi entrevistar mulheres com histórias que tragam aspectos diferentes da violência doméstica. Sim. Então, tem que sofre violência física, mas tem também que sofre violência moral, a violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, que são vários tipos de violência que às vezes a gente não identifica, né? Sim. A mulher acha que, a sociedade como toda a gente, como um todo, identifica com muito mais facilidade a violência física, mas não consegue perceber, às vezes, esses outros tipos de violência. Elas demoraram muito para falar, para se expor. Você fez um trabalho de apuração, na verdade. Aí como que foi essa fala, né? Essa escuta, na verdade, sua? Olha, foram umas conversas longas, porque aí você vê a necessidade da pessoa desabafar, né? As entrevistas sempre eram assim, 2 horas e meia, conversando, para elas poderem botar aquele assunto todo para fora. E às vezes eram mulheres que nunca tinham falado sobre esse assunto para ninguém. Porque, por isso, né, não encontraram ali um acolhimento, ou têm vergonha, ou se sentem culpadas. E quando elas finalmente conseguem falar, eu noto que tem até um efeito quase que curativo, sabe? Muitas mulheres que depois que me deram entrevista vieram me contar como se sentiram
mais leves, como conseguiram olhar para a situação de outra forma. Isso acontece também com mulheres que leem esses depoimentos. Pessoas que leem o livro, às vezes percebem ali que não é só com elas, que não estão sozinhas, que os mecanismos que fazem com que ela esteja passando por aquela situação estão presentes aí, fazendo outras mulheres vítimas também. Eu ia até te perguntar sobre isso, que você falou da questão... eu queria falar da dinâmica, na verdade, né? Se isso foi algo que te impactou muito quando você escutou, né? Quando você teve essa escutativa com essas mulheres, né? A questão da dinâmica mesmo da agressão, perfil também dos agressores, né? Se isso impacta a sociedade como um todo e você também, né? O mais... perturbador é ver que não tem um perfil muito definido. Agressor você encontra em todas as classes sociais e às vezes são homens que estão do nosso lado, que trabalham com a gente e a gente não faz ideia do que eles fazem dentro de casa com seus companheiros, suas namoradas, suas esposas. Então não tem aquele perfil assim, a gente não consegue olhar e identificar. Uhum. Inclusive eu sempre digo que toda mulher tem alguma história para contar de ser vítima de assédio, de abuso, de algum machismo no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Agora, quantos homens reconhecem que são agressores, né? Então é uma conta que não fecha, porque você tem histórias de mulheres de todas desde as mais graves até as menos graves, as que estão no dia a dia. E a gente, do outro lado, não tem homens que admitem e reconhecem que são agressores e que pensam em rever seus atos. Uhum. Você se inspirou em alguém para poder, ou foi algum gatilho, ou foi puramente algo jornalístico mesmo para escrever o primeiro? Olha, começou com, acho que uma mistura de tudo. Muito jornalístico, muito de querer ir atrás disso, achar que é um assunto que precisa ser falado. Uhum. E minha inspiração para toda a minha filha, né? Ela sempre eu dedico o primeiro livro para ela, porque é muito uma vontade de falar sobre esse assunto para que a realidade mude e para que ela encontre uma realidade melhor, para que ela entenda melhor o mundo em que ela vive, entenda o que ela pode, o que ela tem, quais são os direitos dela, que ela tem direito a respeito, que todas as mulheres têm. Uhum. Você fala muito também do Estado como um Estado como aquele órgão que deveria realmente, né, proteger as mulheres, que deveria cuidar do cidadão, mas principalmente as mulheres com relação a esse tema, né? Omite muito. E o que você diz sobre o Brasil, né, quando você fala do Estado e da omissão dele? Isso é muito triste, né? A omissão e, às vezes, o pior, até a revitimização de uma mulher que é vítima de violência. Então, por exemplo, a mulher que procura finalmente uma delegacia de polícia e quando chega lá ela é ridicularizada ou desacreditada, ou diz, não, volta para casa e se entende com o seu marido. Isso é uma outra violência que essa mulher sofre. Quando ela vai para a justiça, também muitas vezes o argumento dela é desacreditado, ela não tem o acolhimento inclusive previsto em lei. Por exemplo, uma mulher que vai numa audiência judicial, num caso de agressão, ela não tem que ficar frente a frente com o seu agressor. E isso, às vezes, se repete pelo Brasil afora, né? Inclusive, tem até uma pesquisa no livro do Conselho Nacional de Justiça, em que os próprios conselheiros verificaram isso, como tem casos em que botam a mulher ali junto com o agressor e sem a menor sensibilidade. Teve um caso até que eles relatam, que foi até curioso, que chegaram para a mulher e falaram assim, você não tem problema nenhum de ficar com ele aqui na sua frente, né? Como se ela fosse um problema, né? Se ela fosse arrumar um problema ao dizer que não queria ficar no mesmo ambiente com o agressor. Então, essa violência institucional, eu noto que machuca muito mais as vítimas até do que a primeira violência em si, que levou a procurar ajuda. Porque vem daquelas instituições onde você achava que você receberia um socorro. Então, é a mulher que às vezes vai num hospital, por exemplo, para receber um atendimento. Eu conversei com uma menina que foi vítima de violência sexual, e quando ela ia lá receber o remédio anti-HIV que ela tinha direito, ela ouvia da enfermeira, você sabe que você está tirando o remédio de quem precisa. Como se ela não precisasse, como não fosse o direito dela. Então, veja, essas agressões, a desconfiança em cima da vítima, de, mas o que você fez para acontecer isso? Isso dói demais. Isso realmente é inadmissível. A gente não pode admitir que as instituições pratiquem essa violência ainda. E como é que você com você mesma, na verdade, né, lidou com esses sentimentos, né, de ouvir tantas histórias agressivas, né? Sim. Para você poder, talvez, diluir isso, não sei, como é que você lidou com isso para poder escrever o livro, né? Ouvindo tantas essas mulheres, né? Muita terapia. Né? Vamos pro divã. Muita série, vendo bobagem, tentando de vez em quando tirar isso da cabeça. Porque acho que um dos motivos que me leva a demorar muito a escrever os livros é que, além de escrever ser um processo muito difícil para mim,
sentar e rever essas histórias todas. Então, tem momentos que eu fico em negação e eu fico, não, Ana Paula, para que você foi inventar isso? Para quê? Esse assunto é muito pesado, porque é muito difícil. Mas o sentimento de estar cumprindo uma missão, de estar levando informação, principalmente, é um autógrafo até bem repetitivo que eu boto nos meus livros. Eu espero assim, que o livro leve informação e que faça pensar. Porque tem muita coisa ali que faz as pessoas refletirem e mudarem a sua postura diante do que já tem acontecido com elas, ou diante de situações que aconteçam, ou do que vai vir a acontecer. Então, o retorno que eu tenho disso é muito, muito gratificante. Então, é duro, é cansativo, é puxado, mas é muito gratificante. Pois é, tem o ônus e o bônus, né? Isso. O ônus e o bônus. A gente perguntou para Daniela Arbex, por conta dos livros todos que ela também, né, já lançou e tudo, se ela considera os livros dela como documento. Você considera o seu também? Os seus, na verdade, os dois? Considero, sim, como um retrato, né, de uma época e de uma situação que vivemos, assim, de mecanismos sociais que vivemos hoje. Inclusive, eu já recebi várias e várias mesmo, trabalhos de conclusão de curso, teses de mestrado, de doutorado, que usaram o meu primeiro livro, né? O segundo eu acabei de lançar. E isso também me deixa muito segura de estar contribuindo para essa discussão. Muito bom. E, bom, vem mais por aí. Todo mundo diz, gente, mas ela está escrevendo uma trilogia? O que é? Sim. Vem, mas o assunto ainda não está fechado. Então ainda tá. Mas tem também, mas tem esses temas, né? Também, assim, também nessa linha. Nessa linha. Nessa linha. E é uma trilogia mesmo. Então, já me sugeriram alguns temas, eu já estou pensando se eu faço 4. Aí, ó, já. Vamos ver. Daqui a pouco vem 10 aí, né, gente? Vambora. Não acaba nunca. Olha, pra gente encerrar, eu não posso deixar de falar sobre a sua passagem por aqui. Só pra gente também criar uma leveza, né? Um assunto muito sério, muito também necessário, mas vamos criar uma leveza, Ana Paula. Cara, o que te marcou, assim, na sua trajetória aqui, né, pela Rádio Cidade, que acho que era Manchester, né? Era Rádio Manchester ainda quando eu comecei. Mesmo. Mas eu cheguei a acompanhar essa mudança de quando virou Rádio Cidade, eu não estava trabalhando aqui. Aí, ó. 100.1. Jornalismo true, né, como eu disse. Eu fazia faculdade ainda na época, na Federal de Juiz de Fora aqui, e comecei a fazer um estágio na rádio e fazer de tudo. Já fui você, já apresentei programa. Maravilhoso. Fiz bastante coisa. Você lembra de alguma coisa, assim? Nossa, tanta coisa, era um momento tão de aprendizado. Uma história que eu me lembro é que uma vez eu estava... porque tinha a rádio AM, que era a Nova Cidade. Sim. E a FM, que era Manchester, que depois virou a Rádio Cidade. E uma vez eu fazia algumas matérias para a Rádio AM. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma matéria que era para falar de alguma situação numa rua que não tinha água, alguma coisa assim. E era uma rua, assim, meio de terra batida. E tinha umas pessoas que tinham animais soltos, criados na rua, assim. E aí tinha uma cabra que ela olhou para minha cara. Mentira. Eu estava entrevistando um morador ao vivo. E ela olhou pra minha cara, teve um contato visual que ela não gostou. Ela baixou a cabeça, riscou o chão e veio na minha direção. Você tá brincando. E eu comecei a gritar no ar. Não sei o que ao vivo, né? Foi horrível. E o locutor do estúdio falou, Ana Paula, perdemos o nosso contato. Aí, olha, eu lembro que o morador puxou a cabra para um lado, me puxou para o outro. Fui salva em cima da hora. E aí eu falei, não, eu quase fui atacada por uma cabra aqui, mas vamos continuar. Aí tem que voltar plena, né, para ao vivo, né? E o morador que estava dando entrevista, ele estava tão ansioso para falar daquele problema, que ele ignorou completamente o ataque da cabra, ele seguiu falando do ponto exato que ele tinha parado. Então, como eu estava dizendo... Parecia algo assim, tá normal, gente, vambora. E eu apresentava o programa, às vezes, de noite, e aí as pessoas ligavam pedindo música. Sim, isso acontece, só que hoje é o WhatsApp. Isso. O WhatsApp hoje é o antigamente era na linha telefônica mesmo. Com certeza. Ai, adorei, Ana Paula, muito obrigada. Também adorei conversar com você. Hoje você vai, então, apresentar seu livro, né? Isso. Aqui em Juiz de Fora. É isso. Que foi onde tudo começou, né, na sua carreira, na verdade, né? Estão passando vários filmes na cabeça. Muito bom. Obrigada, viu, pela presença. Volte sempre agradeço. na sua casa, né? Na sua eterna casa. Isso. Valeu demais. Obrigada. Tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.